Bom dia a todos nesse sábado chuvoso e friorento. Hoje eu vou falar sobre a homotransexualidade sob a ótica espírita e espero aqui poder contribuir, né, de uma visão diferente. Talvez não seja tanta surpresa essa visão, né? Oi, Samira, oi, querida, oi, bom dia, Miriam Morales. Bom dia, Karen. Bom dia. Bom dia, Carol. Ô, Carol Ramussen, lindona. Bom dia, gente. Então, eu hoje vou fazer tudo diferente. Primeiro que vou fazer uma live sozinha, né? Sozinha, para quem é espírita e acredita na imortalidade da alma, não é bem assim, né? Sozinha, talvez não. Acho que talvez não, né? Não, né? Então, mas vou falar sozinha com vocês aqui, de encarnado, somente eu aqui falando. Gente, bom dia para todo mundo. Nesse sábado friozinho, chuvoso, de inverno. Para mim é um prazer imenso estar aqui hoje falando de um tema, né, que me é tão caro, que é trazendo a sexualidade, né, sobre a doutrina, sobre o ângulo da doutrina espírita. Para quem não sabe, né, eu sou espírita desde da minha infância, fui criada numa família espírita. No entanto, também, paralelamente à doutrina espírita, nós frequentávamos na época a Igreja Católica. Acho que como a maior parte da, da sociedade naquela época, anos 70, anos 80, né? Porque o espiritismo era tido como uma coisa do mal, né? Com os cultos que eram rejeitados, né? O espiritismo é uma coisa que fala em espiritismo, aí tem um preconceito com as religiões de matrizes africanas e, enfim, existe um grande preconceito mesmo, né, com a religião espírita. E eu também já por minha vez, bom dia, por minha vez eu não nunca entendi o espiritismo como religião, né? Eu quando vou para as minhas palestras eu sempre digo, eu não acho que seja uma religião. O espiritismo para mim ele é uma doutrina racional, né? Ele é uma fé raciocinada, porque ele é uma fé lógica. Ele não é uma doutrina do milagre, né? Não tem milagre, né? Ninguém faz milagre. Os milagres que nós podemos operar somos nós com nós mesmos, né? Então, não tem, eu vou lá, muita gente pensa assim, eu vou lá no centro espírita porque aí eu quero me livrar de todos os meus problemas, eu quero entender por que eu sofro tanto. Então ele acha que vai lá, né, numa função terapêutica e o centro espírita vai libertá-lo das agruras humanas. E não, né? O espiritismo vai ser um instrumento de auxílio, né, através da sua doutrina. É, assim, né, ele vai ser um instrumento de auxílio àquelas pessoas que estão em sofrimento naquele momento. Mas ele não tem milagre, ele não tem a receita do médico, sabe? Estou doente, vou lá, recebo uma receita, vou tomar aquele remédio e vou ficar bem. Não, esse remédio aí somos nós que vamos ter que fabricar, somos nós que vamos ter que produzir, então não tem milagre. Enfim, então o espiritismo, para mim, ele é uma ciência, uma filosofia e e com relação à fé, ele é uma fé lógica, uma fé raciocinada, porque ele tem explicação para tudo, né? E essa explicação não vem do nada, essa explicação tem fundamento, né? Então, dentro disso, dando esse preambular, né, a respeito do espiritismo, eu queria deixar duas coisas hoje aqui cristalinas para nós, né? Eu estou falando aqui de forma humilde, de forma para trazer uma informação, para que haja uma reflexão a respeito. Nada é regra geral
E também é muito interessante, né, o que eu vou falar para quem realmente acredita na imortalidade da alma, porque os conceitos são de fundamentos espíritas, então nós precisamos ter, né, no mínimo, a crença de que o nosso espírito é imortal. Essa minha fala, ela é baseada fundamentalmente em 2 livros escritos pelo André Moreira, que é um psiquiatra e orador espírita mineiro, um homem incrível, maravilhoso, que trouxe esse tema tão polêmico, porque o tema da homossexualidade e transexualidade, né, ele já é polêmico na sociedade. E polêmico nas religiões, né, pentecostais, na religião católica, na religião evangélica. E não é muito diferente. O espiritismo entende de uma forma diferente, tratamento. Não. O espiritismo, toda religião, né, ela é feita por homens. Então, vamos partir desse princípio. Nós, homens, nós humanos, né, homens no sentido lato da palavra, nós humanos, nós não somos espíritos perfeitos. Se nós fôssemos perfeitos, né, nós não estaríamos aqui. Né? Nós estamos aqui justamente numa jornada evolutiva, numa jornada de aprendizado, de crescimento, e é assim que nós temos que nos colocar à disposição do outro, né? Nessa grande universidade que é a vida. Então, é um tema muito polêmico, até dentro do espiritismo. Né? Eu, por exemplo, sou espírita, como eu lhes falei, desde que nasci, praticamente, mas passei muito tempo ainda frequentando também a igreja católica, fui batizada, fui crismada, tal. Eu ia nas missas aos domingos com a minha tia, mas depois de algum tempo eu comecei a frequentar somente a doutrina espírita e trabalho, né? Sou médium, aliás, atualmente eu estou até um pouco afastada da mediunidade direta, né? Mas eu trabalhei muitos anos, eu tenho mais de 40 anos de mediunidade. Trabalhei como médium psicofônica, né? E hoje eu dirijo grupos de desobsessão no Centro Espírita, né? Que são grupos que trabalham com pessoas que estão com problemas e tem espíritos que estão com elas, né? Que atrapalham a vida delas em alguma forma, né? Os obsessores. E a gente trabalha com essa terapia com o espírito, né? A gente faz a doutrinação do espírito, eu converso com eles, né? Nos meus trabalhos, e eu tenho 2 grupos de estudo, que eu também sou dirigente, que é o grupo do estudo da mediunidade, o M1, aliás, o M2, que já é a parte mais prática, e o grupo de equilíbrio mediúnico, que é um grupo que que são pessoas que chegam na casa, que têm mediunidade e estão em desequilíbrio. Então elas vão para o meu grupo, né? Um grupo muito gostoso. O grupo de equilíbrio tem um carinho especial, porque praticamente a gente ajudou a fundar o grupo lá na casa e eu vejo muito progresso das pessoas que estão nesse grupo. E esse progresso não é graças a mim, não tem nada a ver comigo, mas tem a ver com cada um que começa realmente a compreender que para o seu bem-estar, para a sua evolução, ele precisa fazer a tal da reforma íntima, né? Que eu não gosto de dizer que é reforma, mas a transformação íntima, as mudanças de comportamento. Porque a partir do momento que nós mudamos o nosso comportamento, nós vibramos, né? Nossas vibrações, nós somos energia pura e ao nosso redor as ondas, né? De vibrações. Então, se nós estamos vibrando no bem, as nossas vibrações são vibrações equilibradas, né? Vibrações terapêuticas que podem até auxiliar o outro. Agora, se nós estamos vibrando em sentimentos inferiores, em raiva, em ódio, inveja, maledicência, enfim, todas aquelas que a gente já sabe, a gente realmente vai ficar mais doente ainda e vai atrair para perto de nós pessoas também doentes. Não somente pessoas desencarnadas, não, mas também pessoas encarnadas aqui que também estão vibrando na mesma faixa vibratória. Então é assim que é o mundo. A gente sempre, é aquela velha história, né? Diga-me quem tu és, que eu te direi com quem tu andas, né? Não é diga-me com quem tu andas, que eu direi quem tu és. É diga-me quem tu és, que eu direi com quem tu andas. E assim vale para os espíritos encarnados e desencarnados. Nós hoje estamos encarnados, né? Em corpos
físicos aqui, passando por uma experiência reencarnatória. E é baseado nessa experiência reencarnatória que eu vou fazer minha fala hoje sobre a sexualidade, né? A sexualidade que foge dos padrões condicionados da nossa sociedade, que é o padrão heteronormativo, né? Nós vivemos uma sociedade heterossexual, na sua maioria, a princípio, né? Que entre homem e mulher, e existe uma luta muito grande dos casais homoafetivos em ter os seus direitos, em serem tratados com respeito, com dignidade. Afinal de contas, nós é que escolhemos com quem nós queremos nos relacionar, né? Não é o Estado, né, o Estado juiz que vai dizer para nós, olha, você só tem que se relacionar com aquela pessoa, porque isso faz parte do nosso direito subjetivo, da nossa pessoalidade, da nossa persona, do nosso espírito. Mas vamos falar sobre isso. Então, eu vou pegar aqui um gancho no Livro dos Espíritos. Vocês sabem que o Livro dos Espíritos é uma das obras do Pentateuco de Kardec, né? Kardec foi o primeiro livro que Kardec escreveu, em 1857, foi o Livro dos Espíritos. Então, é um livro, para quem não conhece o Livro dos Espíritos, é um livro cheio de perguntas. Kardec pergunta aos espíritos e diversos espíritos respondem a Kardec. Para que a gente dê uma credibilidade grande a essa obra, Kardec esgotou todas as perguntas, ele fazia mais de uma vez para diferentes médiuns, inclusive de diferentes nacionalidades, para que ele tivesse a certeza de que aquele espírito, né, não estava mistificando, não estava se fazendo, não estava mentindo, ou até o próprio médium, né, não tivesse uma influência dele. Então, o que ele fazia? A mesma pergunta para médiuns distintos. O Kardec, ele trabalhou com 1000 médiuns quando ele escreveu o Pentateuco, que são as 5 obras, né, básicas. Então, o Kardec era um cientista, ele era um pedagogo famoso, discípulo de Pestalozzi, era um homem altamente intelectual. E na época, para ele acreditar que existiam espíritos, ele precisou ver mesas girando, se levantando, barulhos, mensagens vindo escritas com as próprias mesas, né, que arranhavam o chão ali, e, enfim, com um copinho. Diversas técnicas que eram utilizadas como efeitos de materialização para que ele mesmo tivesse essa crença, né? Então, ele foi um homem que ele buscou. As obras de Kardec são obras científicas. E toda a pergunta que ele fazia aos espíritos, ele tinha que ter a certeza que ele estava realmente falando com aquele espírito, que aquela resposta estava vindo da espiritualidade maior. Então, no Livro dos Espíritos, eu peguei aqui 2 perguntas, que é a pergunta 200, que ela diz o seguinte, a pergunta é, os espíritos têm sexos? Kardec pergunta. A resposta do espírito: não como o entendeis, porque os sexos dependem do organismo. Há entre eles amor e simpatia, mas baseado na afinidade dos sentimentos. O que ele quis dizer? O espírito não tem sexo, né? E quando nós nos despimos do nosso corpo físico, quando nós desencarnamos, quando nós morremos, né? Ou quando nós saímos do nosso corpo, porque todos nós, ao dormir, o nosso espírito se solta do nosso corpo físico. A maior parte de nós ele fica muito próximo, porque a gente é muito materialista ainda. Então ele fica ali, a 4 centímetros do corpo físico, mas ele sai. E quando ele desgruda do corpo físico, ele tem uma visão de 360. A visão é diferente quando nós voltamos para o corpo físico. Então, o que ele está dizendo? Que o nosso espírito, a nossa essência, ela não tem sexo, e não tem mesmo, né? Ela é baseada na afinidade de sentimentos. Como eu havia lhes falado aqui no começo, né, que nós vamos sempre nos relacionar com pessoas que naquele momento estão vibrando de forma semelhante com a gente, né? Então, ele já disse, não como entendeis, né? Porque os sexos dependem do organismo. Há entre eles amor e simpatia, mas baseados na afinidade dos sentimentos. Então, não, os espíritos se relacionam pela afinidade de sentimentos e não através de sexo.
A pergunta 201 do Livro dos Espíritos, o Kardec pergunta: em nova existência, pode o espírito que animou o corpo de um homem animar o corpo de uma mulher e vice-versa? A resposta: de certo. Olha, o espírito diz: de certo. São os mesmos espíritos que animam os homens e as mulheres. Ou seja, eu posso ter diversas vezes vindo em corpos masculinos, agora estou numa experiência num corpo feminino, porque essa experiência no corpo feminino tem a ver com o meu processo evolutivo. Então, os corpos são... o espírito não tem sexo. Quem tem sexo são os nossos corpos físicos. E nós escolhemos a experiência melhor para nós. Se for melhor para nós vivenciarmos uma experiência reencarnatória, uma jornada evolutiva no corpo masculino ou no corpo físico, nós assim o faremos. Porque é melhor para o nosso espírito. Porque o que importa é o espírito e não o corpo físico. O nosso corpo físico, ele é um veículo. Eu sempre faço uma analogia que o nosso corpo físico, ele é igual um carro, um veículo. E o meu espírito sou eu, é o motorista. Então, esse veículo, ele precisa ser tratado, ele precisa ter manutenção, ele precisa ser cuidado para que eu consiga utilizá-lo da melhor forma possível. Então, nós precisamos cuidar e cultuar o nosso corpo físico, né? Cuidar da nossa saúde, e, enfim. E também cuidar das nossas experiências sexuais também. E isso sem moral, eu não estou colocando aqui moral nem julgamento nenhum. Mas, enfim, a nossa conduta sexual tem muito a ver também com as nossas vivências, com as experiências vivenciadas por nós enquanto espírito, em outros corpos. Então, é muito importante que esse veículo que nós temos, que é o corpo físico, seja tratado, tenha manutenção, seja cuidado. Que a gente não pode por aí andar a alta velocidade, tem que andar com cuidado, né? Então, nós temos que ter um respeito também pelo nosso corpo, porque ele é o instrumento que nós temos aqui, o nosso avatar aqui, para podermos vivenciar a nossa experiência. A pergunta 202 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta: quando errante, que prefere o espírito? Encarnar no corpo de um homem ou no de uma mulher? Né? Kardec pergunta: o espírito é errante, ele vai preferir encarnar, ele vai escolher o sexo, se é macho ou fêmea e tal? A resposta do espírito: isso pouco lhe importa. Vai depender das provas por que haja de passar. Vejam bem, nós encarnamos em corpos de homens ou de mulheres, isso não tem nada a ver se o espírito é errante ou se não é errante, ou se é mais evoluído, se é menos evoluído, independe, né? A nossa evolução enquanto espírito independe do corpo que nós vamos escolher. Agora, depende quando esse corpo tem a ver com o meu resgate. Então, ele diz o seguinte aqui, né? Os espíritos reencarnam como homens ou mulheres, porque não tem sexo. Então, tanto faz. O espírito não tem sexo, ele vai escolher o corpo que vai melhor lhe aprover naquela experiência reencarnatória. Como devem progredir em tudo, no sexo, como posição social, o corpo pode lhes oferecer provações, deveres especiais e novas oportunidades de adquirir experiência. Aquele que fosse sempre homem só saberia o que sabem os homens. Essa foi a resposta do espírito. Vejam, né? Isso foi escrito em 1857. Então, ele está dizendo o seguinte: quando eu escolho vir no corpo de uma mulher ou de um homem, essa escolha tem a ver com o meu processo de experiência, com o meu processo evolutivo. Porque talvez através daquele corpo eu consiga melhor cumprir aquilo que eu me comprometi em cumprir aqui. Então, a gente vem para esse mundo, né? Nasce de uma família com um propósito. Todos nós temos um propósito. Nós não estamos na família errada. Nós não estamos no núcleo de amigos errados. Nós não estamos no trabalho errado. Nós estamos, e muito menos no local errado. Nós estamos onde nós deveríamos estar.
Por mais que para nós isso é difícil. Por mais que para nós, às vezes, ai, mas meu Deus, como é que eu estou nessa família, essa família que não me entende, que não me aceita, que não isso, que não aquilo, e que o meu irmão, que eu não me dou, que eu não gosto do meu irmão, porque o meu pai é assim, minha mãe é assim, enfim. Nós estamos ali justamente para lapidar, para que a gente apare as arestas entre esses espíritos que reencarnam no nosso núcleo familiar. Então, ninguém nasce no núcleo familiar por acaso, foi uma coincidência, né? Igual a cegonha, caiu ali, jogou o ovo ali, vai ser ali. Não, gente. Né? A gente vem para onde a gente tem que vir. E se nós viemos em corpos de homens ou de mulheres, é porque também aquele corpo vai nos favorecer na jornada evolutiva a que nós nos propomos. Então, essa é mais uma prova, né, que nós não podemos ter preconceito com as pessoas que resolvem se relacionar com pessoas do mesmo sexo. Porque, na verdade, quem está se relacionando não são os corpos, são os espíritos. Né, gente? Os amores, as dores, quem é que sofre? O espírito. As desilusões amorosas, os encontros, as uniões boas ou as não boas, quem que as cultiva? São os espíritos, são os nossos espíritos, as nossas essências. Não são os nossos corpos físicos. Nossos corpos físicos são veículos para que isso se perfectibilize no sentido até de uma formação de família, ou no sentido do próprio desejo sexual, que isso é um caractere físico e material que nós podemos nos sentir bem com as pessoas que a gente vai se sentir bem. Então, mas quem ama? Quem ama é o espírito, não é meu corpo. Se eu me atraio por uma pessoa, eu não me atraio pelo corpo, eu me atraio pelo espírito, por mais que eu utilize a justificativa do corpo. Nossa, ele é muito lindo. Nossa, é um gato. Não, aquele homem é demais. Realmente, mas ele pode ser aquele homem de corpo perfeito, de rosto perfeito, mas se o espírito dele ainda é um espírito muito primitivo, se o espírito dele ainda tem algumas deformações morais, a gente vai olhar para aquela beleza, mas alguma coisa nós vamos sentir que não tem alguma coisa ali que não está fechando, que não está certo. Agora, se a gente se sente mesmo assim atraído, é porque a gente também é parecidinho, né, gente? Vamos assumir isso aí. É duro, né? É duro porque a gente sempre, quando termina um relacionamento, a culpa é do outro, né? Nossa, o outro me aprontou, fez isso comigo. Né? Eu não estou falando que eu penso... Eu muitas vezes já disse, já chorei, dizia, nossa, por que eu amei tanto, eu fiz isso. Né, Catarina? Né? A gente acha que a culpa é tudo do outro. Né? O outro errou comigo, o outro não foi merecedor do meu amor, porque eu sou perfeita, né? Maravilhosa. Então, é uma honra para alguém ter meu amor, né, gente? Não é assim. Então, o que eu quis dizer é que nós nos atraímos pelos espíritos. São os espíritos que têm a polaridade da atração. Os nossos corpos são consequências, né? O sexo ele é prazeroso. O nosso chakra genésico, que é onde tem a região da genitália, ele é um chakra curativo, porque o poder da sexualidade, ele depois do amor, ele é a segunda força. Então, o sexo não tem nada de... Quando as pessoas têm tabus ao falar de sexo, é como uma coisa nojenta, uma coisa pecaminosa, uma coisa... né? Nós somos educados assim. Todos nós estamos atravessados pela educação católica. Todos nós estamos atravessados, e isso é estrutural, igual o racismo, igual a misoginia, igual muitos outros ismos na vida. A gente também traz dentro de nós, exato, somos muito primitivos ainda, nós ainda trazemos dentro de nós, além da nossa primitividade, nós somos carregados de preconceitos. O próprio LGBTI tem preconceito entre si. O gay, às vezes, tem preconceito do trans, o trans tem preconceito da mulher, a mulher tem da lésbica, tem preconceito do gay. Isso existe. Não deveria, mas existe.
Assim como os heterossexuais também têm preconceito com os LGBTIs, os LGBTI também, às vezes, tem preconceitos com os heterossexuais e intersexuais, enfim. E toda essa grande gama, né, da diversidade que é o nosso mundo. Então, gente, vejam bem, a atração é pelo espírito. Então, por que nós temos preconceito de pessoas que têm o mesmo sexo e se relacionam? Se o amor reside no espírito e na alma, por que nós não entendemos, né? Por que a maioria das pessoas não entendem? Por que algumas religiões demonizam os relacionamentos homossexuais ou as transexuais? Né? Por quê? Eu não entendo. Se o amor está no espírito, o amor atravessa a eternidade. O amor verdadeiro, seja ele de a qualidade que seja, ele atravessa a eternidade. Por isso que nós às vezes reencontramos antigos amores em outros corpos. Sim, reencontramos. E não é só um, não, alguns. E sentimos aquela atração que não conseguimos explicar. Nossa, hoje encontrei aquela mulher ou aquele homem e senti algo sem conhecê-la, uma coisa forte, uma atração forte e irresistível. Há de se cuidar, né? Nem sempre é positivo. Há de se cuidar. Todos os cuidados são poucos, né? Como já diz o ditado. Então, aqui o Emmanuel, no Sexo e Destino, ele nos fala algumas coisas interessantes. Por exemplo, quando em uma encarnação anterior o indivíduo não soube manter a postura psicológica e emocionalmente equilibrada, com relação à sua sexualidade, o abuso dessas experiências, numa polaridade, impõe a necessidade do retorno em outra, a fim de aprender a respeitar a função sexual. Essa é uma das teses, né, gente? Como eu falei, não tem regra geral para nada. Uma das teses é que, por exemplo, deixa eu só esclarecer uma coisa que eu acho que eu não esclareci. O espírito não tem sexo, mas ele tem polaridade. Ele tem polaridade. Por exemplo, eu posso ter, na maior parte das minhas reencarnações, das minhas encarnações, eu posso ter vindo como homem, mas eu vim como mulher, em algumas que eu achei que era necessário eu vim no corpo feminino, mas eu tenho uma polaridade mais masculina no meu espírito. Essa polaridade pode ser até ambígua também. E aí o que acontece? Quando eu reencarno naquele corpo feminino e eu estou muito habituada a encarnar nos masculinos, para mim tudo é muito novidade. E às vezes tem um desencaixe aí, né? Eu até às vezes falo sobre isso na transexualidade. Eu estava conversando com o Leonardo, se me permite, Leonardo, vou citar teu nome aqui, que foi o meu entrevistado da live de quarta, eu acho, já não lembro mais, fiz tanta quinta. O Leonardo é um homem trans e eu perguntei para ele, como é que tu escolheu esse nome? Ele disse, não sei, estava na minha cabeça esse nome, desde pequeno eu gostava desse nome, eu me sentia o Leonardo. Ele não tinha ouvido em lugar nenhum esse nome. Então, o que ele quis dizer? Né? Para mim, no mesmo momento eu falei isso para ele, o Leonardo, com certeza a tua reencarnação é muito recente. A tua última encarnação foi muito recente. E tu traz ainda as marcas fortes da vivência na polaridade oposta biológica. Ou seja, uma vivência muito forte em corpo de homem e quando encarna no corpo feminino, aquela marca é tão forte que ele não entende e não aceita o corpo. Não consegue se manter. E aí alguém me pergunta assim, mas Margarete, isso está certo? Será que ele não tinha que se manter no corpo de mulher e viver a experiência de mulher, já que ele veio do corpo de mulher? Nós temos o livre-arbítrio. Deus nos deu o livre-arbítrio. É maravilhoso esse instrumento do livre-arbítrio, apesar de nós, na nossa maioria, não sabermos utilizá-lo a nosso favor. Deus, essa coisa do destino, eu tinha esse destino. Não, nós temos uma propensa atração a determinadas situações, a determinadas pessoas nas nossas vidas. Temos, sim. Nós carregamos
dentro do nosso corpo sutil, o corpo astral, o corpo causal aqui no nosso perispírito, nós temos ali armazenadas todas as nossas vidas. E às vezes algum fator atual que ocorre com a gente detona aquela lembrança daquela vida passada. E a gente não consegue entender, porque não tem uma explicação concreta, né? Ou materialista, porque a gente é muito materialista, né? A gente acredita muito no que vê, no que sente, no que pega, no que toca, mas naquilo que tu não vê, que tu não toca, nós temos muita dificuldade de acreditar. Equivocadamente, porque se nós tivéssemos fé naquilo que nós não víssemos, enxergássemos, que nós não tocássemos, nós conseguiríamos viver muito melhor do que nós vivemos. Porque o material tem limite, ele tem horizonte, ele tem fim. O nosso corpo nasce no útero e morre no túmulo. Morre no túmulo não, morre, vai para o túmulo, vem do útero e vai para o túmulo. É isso aí. Então ele tem um fim, o corpo. Aquela vida tem um fim. Agora o nosso espírito não. Ele, a partir do momento que se desce o túmulo, ele desprende do corpo físico, rompe-se a linha de prata, a linha, né? Aquela do um cordão umbilical que nós somos ligados ao espírito por uma linha tênue, que ela é elástica, gigante, e que quem é vidente já pôde ver, tem um brilho prata, e ela nos liga, né? Quando a gente desencarna, ela rompe, né? Porque aquele corpo físico vai morrer, vai apodrecer na terra, vai ficar só o osso, né? Como a gente sabe. Agora, a Margarete, né? Tô vendo aqui um monte de querida. Estela, Giane Belo, minha fofa. Ah, Estela! Nossa, seja bem-vinda. Estela tá aqui também. A Catarina Shen, querida, fofinha. Heitor, Antoniela está... Querida, deixa eu dar um oi para todo mundo aqui. Tem pessoas que eu não tô sabendo quem é. Rafael Junques, Joyce Portoluca, Ana Paula... Essa eu não conheço, a Marcinha, Matheus, Marilene, querida Marilene, que também é espírita, a Lívia, tem um monte de gente aqui, mas eu só fui dar um oizinho rápido aqui. Então, gente, o que acontece? Voltando lá para o Léo, eu conversei com ele, ele ainda trazia, obrigado, Giane, ele ainda trazia dentro dele essas lembranças fortíssimas, essas marcas da encarnação anterior, né? E ele, a Selma Light, a esposa do Léo, também, se me permite, aqui, Selminha, ela também comentou comigo, e quando ela era criança, que ela era o Aurélio, né? Eu vou falar porque eu conheci a Selma como menino antes. Ela dizia que ela nunca se viu como menino, então quando eles chamavam ela por menino, ela não atendia por menino, porque ela não via. Ela nunca se viu como um menino. E a gente realmente, nós que somos classificados como cis, né? Que são corpos que coadunam com o sexo biológico, nós não conseguimos entender. O Léo diz isso, só quem vive. Nós temos uma dificuldade muito grande em compreender isso, porque é uma coisa da natureza humana. Ninguém escolheu essa palavra opção sexual, por favor, ninguém fale mais. Ninguém opta, nem pelo gênero e nem pela orientação sexual. Nós nascemos com ela. Nós nascemos com a nossa natureza própria. E essa natureza advém de onde? Do espírito. Nosso espírito é eterno. Nós temos aí, olha, por baixo, né? Isso, 80, 100 vidas que nós vivemos. A gente vem de muito tempo. O período civilizatório tem 6.000 anos, gente. E olha que a coisa já vem, né? Então, nós vamos condenar um transexual ou uma transexual? Nós vamos julgar? Nós vamos dizer que ela está errada? Porque ela não está se sentindo bem naquele corpo e ela quer se hormonizar, ela quer ter a sua identidade de gênero como ela se sente. E como ela se sente é como a mente dela pensa, como ela se vê e como o espírito reage. Então, gente, né? São seres humanos iguais a nós, iguais. O que é que nos difere, nós LGBTI, dos outros? Nada. Né? Nada nos difere. É a mesma coisa o racismo. Os espíritos não têm cor, não têm raça, gente.
Ora viemos em corpos negros, ora viemos em corpos brancos. E normalmente quando nós somos racistas, nós viemos no corpo do negro. Não é regra geral. Nós viemos para sentir, se nós fomos, né, aqueles que chicotearam, que escravizaram, que se apropriaram, porque o homem branco se apropriou uma vida inteira. O homem branco se apropriou uma vida inteira do trabalho escravo negro. Por que não vivenciar uma reencarnação, ou uma ou duas, quantas forem necessárias para nós valorizarmos o espírito? O que tem se o corpo é preto, se é amarelo, se é branco? Por que eu não posso amar uma mulher se eu me sinto melhor com uma mulher, com o feminino? Se o meu amor é pelo espírito e não pelo corpo dela. O corpo é uma consequência do que nós sentimos. O sexo, o desejo sexual é uma consequência do sentimento que nós temos dentro de nós. É óbvio que tem pessoas que só utilizam o corpo. Também não vou colocar meu julgamento moral. Mas os relacionamentos se baseiam nisso. Os relacionamentos se lastreiam nos sentimentos. Quem é que consegue ficar com uma pessoa mais de 6 meses ou um ano só para ter relação sexual com ela? Ninguém consegue, vocês sabem disso. Nós temos que nos relacionar com todos, com a família, com os relacionamentos afetivos, com os colegas de trabalho, com os amigos. Nós viemos para nos relacionar. Sabe qual é o maior código de relacionamento? É o Evangelho. O Evangelho. Né? Bem, inversão de polaridade. Frequentemente o espírito programa uma longa jornada apenas em um sexo. E quando se transfere para o outro, isto é, quando inicia uma série de reencarnações na polaridade oposta, muitas vezes ainda se encontra com as marcas psicológicas do sexo anterior, que foi o que eu acabei de falar. Né? Através de milênios e milênios, o espírito passa por uma fileira imensa de reencarnações, ora em posição de feminilidade, ora em condições de masculinidade, o que sedimenta o fenômeno da bissexualidade. Olha só, mais ou menos pronunciado em quase todas as criaturas. Isso está no livro Vida e Sexo, escrito pelo espírito de Emmanuel, o guia do Chico Xavier. Vejam só, que é uma tese pessoal minha, né? Que a maioria de nós é bissexual. Por quê? Porque dentro de nós existe uma multidão. Gente, dentro de nós há uma multidão. Nós, às vezes, cobramos muito do outro, né? Uma conexão reta, uma coerência reta com as suas atitudes. Então, às vezes, se fala assim, nossa, tal pessoa queria porque queria casar, agora quer se separar. Tal pessoa diz que adora uma vida de solteiro, mas agora quer casar. Tal pessoa adora casar e agora quer ficar solteiro. Tal pessoa gostava só desse tipo de pessoa, agora não sei como é que pode estar com aquela pessoa. Gente, é porque nós temos uma multidão dentro de nós. Não esqueçam. Quando eu estou agindo, às vezes, muitas personalidades minhas estão agindo junto. Nós temos diversas personalidades dentro de nós. É difícil? É, mas é verdade. É claro que nós não teríamos isso de uma forma ostensiva, consciente, né? Senão a gente viveria num mundo louco. Mas às vezes nós percebemos que a gente, nossa, como eu mudei, né? Graças a Deus. A intenção é essa, é nós mudarmos para melhor, né? É nós reequilibrarmos aquilo que nós um dia desequilibramos. Né? Aqui, Escolhas Reencarnatórias, no mesmo livro Vida e Sexo de Emmanuel. Espíritos cultos e sensíveis, aspirando a realizar tarefas específicas na elevação de agrupamentos humanos,
e, consequentemente, na elevação de si próprio, rogam dos instrutores da vida maior que os assistem a própria internação no campo físico em vestimenta carnal oposta à estrutura psicológica pela qual transitoriamente se definem. Escolhem com isso viver temporariamente ocultos na armadura carnal, com o que se garantem contra arrastamentos irreversíveis no mundo afetivo, de maneira a perseverarem sem maiores dificuldades nos objetivos que abraçam. Isso aqui, ele está dizendo o seguinte, uma vez o Divaldo disse isso, ele entendia ser um ser muito mais feminino, o Divaldo. O espírito dele ter uma polaridade mais feminina, um psicológico mais feminino. E ele entendeu que veio numa forma, num corpo físico masculino, porque se ele viesse num corpo feminino, ele talvez se arrastasse para alguma... Ele ia sair do caminho que ele tinha se proposto, que é essa missão belíssima que ele nos deixou, né? Que ele nos deixou, não, que ele está ainda aí, né? Então, o que ele quer dizer é o seguinte, às vezes nós escolhemos uma polaridade oposta por questões da missão que nós viemos abraçar aqui. Então, eu vou citar aqui rapidamente o caso da... Está quase acabando quase meu tempo aqui. O caso da Alcione no romance Renúncia, do Chico Xavier. É maravilhoso, gente. Quem puder ler o romance do Emmanuel, né? Que quem psicografou foi o Chico. E ela já era um espírito evoluidíssimo, ela não precisava mais reencarnar. Porque ela já estava numa faixa evolutiva muito acima. E aí ela resolve reencarnar para ajudar um espírito que ela amava, para auxiliar na evolução daquele espírito. E eu lembro bem nessa passagem em que o protetor de Alcione fala, mas Alcione, tu vais reencarnar como mulher, tal, não adianta, vai chegar lá, tu vai querer casar, vai querer ter filho, vai querer formar família, e aí tu não vai conseguir fazer esse trabalho a que tu estás te propondo, por conta da sexualidade que ela ia abraçar. Aí ela falou, não, mas mesmo assim eu vou. E realmente, ela vem e acaba sofrendo todas as agruras, né? Porque ela resolve casar, resolve ter família. Então, gente, não que a gente não precisa ter para cumprir suas missões, não é isso. Mas a gente sabe que, às vezes, um missionário, que não é o nosso caso, cada um de nós tem um compromisso, uma missão, mas tem os missionários, né? Aquelas pessoas que realmente, como nós temos o Chico, o Divaldo, muitos missionários aí, em que a gente sabe que às vezes a vida pessoal complica, porque o missionário ele tem que doar a vida dele para a coletividade, né? Ele não consegue vivenciar muito o individual dele, não tem nem tempo para isso. Eu lembro da história que o Raul Teixeira, nosso grande orador espírita, maravilhoso, o Raul Teixeira disse que tinha se proposto a não se casar, mas aí teve uma mulher no dia que ele se interessou, e enfim, começou a namorar, e ela, meu Deus, tu és o amor da minha vida, e a minha alma gêmea, que isso também não existe, tá, gente? Não tem alma gêmea. Nós somos bem diferentes uns dos outros. Esse papo de alma gêmea aí não rola. Me perdoem quem diz isso, porque não tem, não. Existem espíritos mais parecidos com o que a gente quer da vida, né? Mas alma gêmea não. E aí o Raul disse que ela, não, porque eu te amo, porque eu te adoro, e o Raul também é apaixonado. E aí foram morar juntos. Daí ele falou, olha, eu sou casado com a doutrina espírita, eu sou um missionário, né? Eu vou ter pouco tempo para ti. Não me importa, porque eu vou abraçar isso contigo, eu vou de braço dado contigo. E aí passou um ano de relacionamento, um dia, quando ele retorna de uma viagem dele, ela estava com a mala dele, ela estava com a mala pronta para ir embora. Olhou para ele, fez uma cena para ver se ele voltava atrás. Por que tu não me dás atenção? Por que não sei o quê? Ele olhou para ela e disse, olha, eu te avisei. Então deixa desse espiritismo que eu fico contigo. Daí ele disse assim, não, eu vou deixar de ti, né? Então, ele acabou escolhendo pela vida solteira, porque era muito difícil se relacionar. Bem, gente, vamos
ver aqui o nosso tempo, temos 15 minutos aqui. O André Moreira, autor do Homossexualidade sob a ótica espírita e autor também de Transsexualidade sob a ótica espírita. Eu super indico esses 2 livros. Eu tenho eles aqui, só que não está comigo nesse momento, não vou conseguir mostrar, mas quem se interessar pode falar comigo no privado, ali no direct ou no meu WhatsApp, que eu mando a editora, mando a foto da capa do filme, enfim. Ele diz o seguinte, que nessa nova civilização o cidadão seja aceito e respeitado, independentemente de seu corpo, alterado às vezes por uma deficiência, ou pela sua etnia, ou pelo seu grau de escolaridade, ou pela sua escolha religiosa ou política, seu gênero ou a sua expressão sexual. Não podemos confundir o indivíduo com a embalagem. O ser é total. Isso nos diz o André Moreira. É aquilo que eu já disse para nós aqui. O nosso espírito não tem raça, não tem etnia, não tem cor, não tem deficiência. O nosso espírito não tem deficiência física. O que caracteriza a personalidade não é a identidade sexual nem os caracteres exteriores, mas sim a postura digna ou indigna com que a pessoa honra ou desonra a vida e a sua natureza divina, independentemente da sua expressão afetivo-sexual. Né, gente? Quem é a Margarete? A Margarete é uma advogada, é uma oradora espírita. A Margarete é uma militante das causas LGBTI, uma militante dos direitos humanos em geral, dos negros, dos deficientes físicos, das mulheres. Essa é a Margarete. Agora, as pessoas costumam nos rotular com a nossa orientação sexual. Aí falam, aquela lésbica, ou aquele, né? Enfim, o que eles acharem, que eles quiserem me denominar. O que isso tem a ver com a minha vida? O que isso vai... o que importa é o que o meu espírito vai expressar, é o meu caráter, a minha personalidade, o que eu vou... Se eu vou agregar, se eu vou somar na sociedade, né? Entende, gente? Então, nós temos o hábito, né? Nós já tivemos muito hábito de chamar as pessoas pela orientação sexual. Eu vou pedir aqui, não quero baixar minha vibração, mas quantas pessoas falam assim, olha aquele viadinho, olha aquela travestizinha, enfim, qualquer coisa assim, né? E não a pessoa, a essência dela, o espírito dela. Então, nós temos que... Não importa, ou aquela mulher hétero, alguém fala assim, olha aquela mulher hétero passou aqui ontem, olha aquele homem hétero. Não, ninguém fala. Mas eles falam por trás, ele é homossexual. O que isso tem a ver com o papel dele na sociedade? Se é uma mulher trans ou cis, o que isso tem a ver com a relevância do papel dela na sociedade e com o caráter dela? Então, gente, é isso que nós precisamos colocar de uma vez por todas na nossa cabeça. O que importa é o nosso espírito, são os nossos sentimentos. O resto, como ele fala aqui, é a embalagem. A embalagem não importa. A gente não come a embalagem, a gente não se alimenta da embalagem. A gente se alimenta do que tem dentro da embalagem. O respeito à homossexualidade como orientação sexual e a transexualidade como gênero e o reconhecimento desses seres como pessoas humanas não constitui caridade, boa vontade ou concessão da maioria heterossexual. Trata-se de direito fundamental, de resgate da dignidade e do valor de uma minoria rica em experiência, que tem sido historicamente perseguida e massacrada pela intolerância e pela desconsideração. O discurso de caridade para com os homossexuais e transexuais reveste-se de um sentimento de superioridade por parte dos heterossexuais, que com isso rebaixam o nível de dignidade da pessoa homossexual ou transexual, o que é injusto e contrário aos postulados espíritas. Então, gente, essa coisa, eu quero que me aceite. Tua mãe te aceita. Eu não quero que ninguém me aceite. Eu quero que as pessoas me respeitem.
Eu quero que as pessoas me amem. Eu quero estar inserida num contexto. É isso que importa. E é isso que os LGBTIs, parece que são seres extraterrestres, e não são, né? Querem. Eles querem estar inseridos no contexto social, como outro cidadão qualquer. Ninguém quer privilégio. Nós queremos trabalhar em pé de igualdade. Nós queremos estar numa sociedade em pé de igualdade, de direitos e deveres. Ninguém quer privilégio. E também não queremos ser curados, porque não é doença nenhuma. Não é desajuste kármico, como tem muito espírita que diz isso. Ah, isso é um desajuste kármico. Não tem nada de desajuste kármico. Nós somos todos filhos de Deus, irmãos de Jesus e Maria Santíssima, nossa mãe. Somos todos filhos de Deus. E não estamos doentes porque amamos pessoas do mesmo sexo ou porque queremos alterar nosso corpo físico. Nosso corpo físico é um invólucro, é um veículo. O que importa são as nossas almas, a nossa essência. Aqui o André Moreira também fala no seu livro sobre o preconceito religioso, né? Então ele diz o seguinte, que muitos segmentos religiosos promovem verdadeira demonização da homossexualidade e da transexualidade, o que não é raro ser tratado com violência e desrespeito nas igrejas e em locais de culto, bem como por alguns de seus adeptos em locais públicos. São aceitos nos ambientes de prática religiosa na condição de enfermos, necessitados de cura, chegando algumas denominações a realizar congressos para a cura de homossexuais, em franca afronta ao conhecimento científico atual. Ainda existe, por parte desses religiosos, um negacionismo científico contra o que está postado sobre a sexualidade humana, que avançou demais, sobre os filósofos que estão aí nos dizendo ao tempo inteiro. O ambiente religioso, continua ele, que deveria ser de acolhimento integral, transforma-se então em um tribunal que relembra a antiga Inquisição, quando eram queimados vivos os profitentes de outras ideologias e práticas que não correspondessem à interpretação oficial da Igreja e seus interesses de poder. Então, gente, infelizmente, né, com todo respeito às outras religiões, eu respeito todas elas, eu respeito todo mundo que segue o Evangelho de Jesus realmente, que tem a mensagem de amor como a sua mola mestra na vida, como o seu farol, como o instrumento de realização humana. Agora, aquele que separa, aquele que desagrega e que, porque não está andando conforme a maioria, ou porque não pensa ou não sente igual a maioria, e aí classifica como patologia que precisa se curar e se tratar, aí, sinceramente, quem são eles para dizer isso? Até porque eles se utilizam da lei mosaica, que a lei mosaica foi 2000 e poucos mil anos antes de Cristo. E se nós formos pegar a lei mosaica ao pé da letra, eles também teriam que cumprir outros preceitos que eles não cumprem, né? Que nós podemos citar aqui. O relacionamento, oferecer suas filhas virgens ao forasteiro, né? Sodoma e Gomorra fala disso. Não se relacionar sexualmente com a sua mulher quando estiver menstruada. Nossa, não poderiam ver televisão, não poderiam, né? Não se falava em televisão na época, mas não poderia se aderir a nenhuma inovação da sociedade, né? Então, enfim, nós vamos entrar em um monte de... que eu não vou entrar nessa discussão aqui. O que eu acho que está faltando para todos eles é realmente entender quem foi Jesus. Porque se Jesus estivesse aqui agora, gente, o que ele ia dizer? Estava nem aí. Jesus ia dizer, oi? Né? Porque ele andou ao lado dos párias sempre. Ele andou com os mais simples. Ele escolheu os pescadores para serem os seus discípulos, as pessoas mais simples intelectualmente. Os transviados da época, as prostitutas. A parábola da mulher adúltera, né, em que os judeus queriam, né, apedrejar aquela mulher porque ela tinha traído o marido. Ele diz, olha para os judeus e diz, atire a primeira pedra que não tiver pecado. Né? Atire a primeira pedra que não tiver errado.
Nunca pergunte, Jung diz o seguinte, nunca pergunte o que uma pessoa faz, mas como a faz, como o faz. Se o faz por amor ou seguindo os princípios do amor, está servindo a algum Deus. E não cabe a nós estabelecer quaisquer julgamentos, porque se trata de algo nobre. Então, deixa eu ver como é que nós estamos de tempo, tenho 5 minutos. Eu quero dizer a todos aqui, agradecer a todos que estão aqui, eu vou encerrar. Eu vou gastar meus últimos 5 minutinhos aqui, mas eu quero ler uma poesia do grande poeta Raul Seixas, que nos deixou uma mensagem incrível. E quero dizer, para quem está me ouvindo, me assistindo, e principalmente aqueles que são LGBTIs, né, que sofrem preconceito, que sofrem discriminação, que têm problemas no próprio núcleo familiar com a sua sexualidade, que a mãe e o pai não aceitam a sua sexualidade, que continuem a ser quem vocês são. E se orgulhem de ser quem vocês são, porque vocês não são a sua sexualidade. A definição do ser humano não é a sua sexualidade, mas sim o seu caráter, o seu espírito, aquilo que ele faz para o outro. Se ele é uma pessoa generosa, se ele é uma pessoa justa, se ele não é uma pessoa maledicente. Não julgues para não ser julgados. Não condenes para não ser condenado. Então, a esses que sofrem a discriminação e o preconceito, a minha mensagem hoje aqui é de amor, é de que não desistam de si mesmos, porque o que os define não é a sua orientação sexual ou o seu gênero. Não é isso que nos define. O que nos define é a quantidade de amor que nós damos para o outro. É a quantidade de amor que nós oferecemos nas nossas atitudes na sociedade. O que nos define é o caráter com que nós nos relacionamos com os outros. O que nos define é aquilo que nós trabalhamos, é aqueles exemplos que nós damos aos outros. E não um ato sequer em nossa vida não vai nos definir por uma vida inteira. E a nossa orientação, que também essa palavra não está lá muito correta, mas é melhor do que escolha, porque não é escolha nem opção, mas a orientação sexual e afetiva, é porque nós amamos o espírito. Os corpos são consequências desse amor que nós vamos extravasar no corpo. Os corpos não estão aí para reproduzir somente, estão para se amar, para se acarinhar, para se respeitar. É o amor que quando nós desencarnarmos, vai ser o amor ou qualquer um outro sentimento que nós vamos carregar dentro de nós. Essa enxápe vai ficar aqui, esse óculos vai ficar aqui, essa roupa vai ficar aqui, a minha casa vai ficar aqui, meu carro vai ficar aqui. Quem vai embora sou eu, sozinha como aqui cheguei. E vou levar dentro de mim as experiências que eu vivenciei, boas ou ruins. Vou levar comigo o maior amor ou o menor amor, mas não quero levar comigo nem a raiva nem o ódio. Reconcilia-te com os teus inimigos, ainda que é tempo. Perdoa e vive melhor a tua vida. É isso que importa. Não importa com quem tu te relacionas. Então, veja, não diga que a canção está perdida. Tenha fé em Deus, tenha fé na vida. Tente outra vez. Beba, beba, pois a água viva ainda está na fonte. Tente outra vez. Você tem 2 pés para cruzar a ponte. Nada acabou. Não, nada acabou. Tente. Levante sua mão sedenta e recomece a andar. Não pense que a cabeça aguenta se você parar. Não. Há uma voz que canta, uma voz que dança, uma voz que gira, bailando no ar. Queira, basta ser sincero e desejar profundo. Você será capaz de sacudir o mundo. Tente outra vez.
E não diga que a vitória está perdida. Que se viva a vida.